Bem-vindos, pessoal. Essa aqui é a aula 7. Nós vamos ver nessa aula aqui a regra da cadeia, tá? Então, até agora nós vimos derivação em relação a duas variáveis, né? E a gente trabalhava fazendo deslocamento HK. Vocês perceberam? A gente deslocava HK em qualquer direção, né? Agora nós vamos fazer esse deslocamento ao longo de uma curva, né? Então a gente vai fazer uma derivação, vai calcular a taxa de variação da função ao longo de uma curva, como a gente está falando em função de duas variáveis, ao longo de uma curva no plano, tá? Então esse é o objetivo dessa aula aqui. Sim, vamos lá. Então a gente primeiro começa com esse teorema básico aí, né? Que é, na verdade, consequência da definição de diferenciabilidade, né? Então a gente tem uma função aí de duas variáveis, né? E a gente sabe que uma função de duas variáveis, ela tem essa propriedade aqui. Gradiente escalar, ela tem essa propriedade dividido por esse limite é zero, né? Então, vamos escrever isso aí de um outro jeito. Vamos chamar essa parte de cima aí de erro, tá? Então, vou chamar toda a parte de cima aí de erro. Por quê? Porque esse aí é o erro que ocorre quando esse aqui é o erro que ocorre quando você aproxima f de xy pelo plano. Lembra que isso aqui é a equação de um plano, né? Então, z igual a isso aqui é a equação de um plano. Então, a gente obtém o seguinte, que que esse limite, que é sempre de xy d menos xy0, tá, gente? Vou escrever aqui. É sempre xy d menos xy0. Então, esse limite vai para zero, né? Então, se... Vamos dizer que a gente supõe que o xy é diferente de zero. Então, vamos definir como φ de x, y, a seguinte função. Então, definindo aí essa função, né, o que a gente obtém? Isolando aqui, a gente vai ter que o f de x é x0, y0, mais valor no gradiente, mais o e de x, certo? Só passei para lá. Ou o seguinte, como eu chamei o φ de xy disso aqui, eu posso escrever o seguinte, que isso aí é φ de xy vezes isso aqui. Ok? É interessante escrever assim pelo seguinte, eu comentei com vocês que
Quando você aproxima a f por esse z aqui, pelo plano, isso aqui é o erro, né? Esse pedaço é o erro. E veja, você sabe pela propriedade do erro que esse limite aí de φ de xy, quando xy vai para xy0 é zero, né? Então, aqui é um jeito melhor para ver, porque você está vendo aqui o seguinte, que isso aqui vai para esse pedaço aqui, que esse é o erro aqui, vai para zero, por dois motivos. Primeiro, porque esse aqui vai para zero, ó, porque xy tendendo a xy0 significa que o x tende a x0 e o y tende a y0, né? Se você tem um ponto se aproximando do outro, não tem jeito, né? Se esse ponto se aproxima desse aqui, o x se aproxima e o y se aproxima, e vice-versa. Se o x se aproxima e y se aproxima, então os pontos se aproximam. Então, isso aqui vai para zero. Só que esse vai para zero também por hipótese. Então, você tem que isso aqui vai para zero, tanto por esse lado, por esse lado. Então, você diz que isso aqui, esse erro vai para zero mais rápido do que o xy indo para zero, indo para x0, y0, né? Vai mais rápido do que o erro aqui do ponto, né? A distância dos pontos, porque tem esse pedaço que está indo para zero também, é isso que significa mais rápido, tá? Então é essa expressão aqui você escreve quando o xy, que o fxy é isso, quando o xy diferente de x0, y0 é isso aqui. E quando o xy igual a x0, y0? Bom, quando o xy igual a x0, y0, o φ de xy não está definido, porque isso aqui dá zero, certo? Não dá jamais dividido por zero. Mas você faz o seguinte, você chama o φ de xy, você diz que o φ de xy em x0, você define que é zero, tá? Eu digo é zero, vou definir como zero. Aí, o que vai acontecer? É coerente? Não teria problema. Você podia, por causa disso aqui, não teria problema, porque qualquer valor que você puser aqui, como isso aqui é zero, isso aqui dá zero. Então, qualquer valor que se definisse aqui, isso aqui, esse lado e esse lado vão ser iguais, porque isso aqui dá zero, dá esse igual a esse. Para qualquer valor que você definir aqui. Então, não tem problema nenhum. Só qual é a vantagem de definir como zero? A vantagem de definir como zero é que quando você faz o xy tendente a x0, y0, dá zero também. Então, o φ de xy fica contínua em x0, y0, né? Por isso que a gente define assim, tá? O Hamilton usou essa notação diferenciada, chamando os pontos de x maiúsculo, mas não tem muita vantagem aqui, para falar a verdade, tá? Então, propriedade dessa função, ela é contínua em x0, y0, foi definida para ser contínua, tá? Contínua em A, não. Porque para ser contínua em A, ela teria que ser contínua em todo ponto de A. Para ser contínua em todo ponto de A, significa ser diferenciável em todo ponto de A. Tá? E ela só é diferenciável por hipótese em x0, y0. Então essa é rápida. Essa aqui, vocês fazem imaginando que o x0, y0, aqui, você está fazendo em torno do 0, 0, tá? Eu não pus a hipótese aí, mas faltou essa hipótese, tá? Então é isso. Vamos seguindo. Esse teorema aqui é importante porque ele é básico, é para demonstrar a regra da cadeia, tá? Então vejamos a regra da cadeia. Então, deixa eu ver se está gravando aqui. Está gravando. Então, a regra da cadeia é o seguinte. Você tem uma função definida aí num conjunto do plano, né? E tem uma curva no plano. Então, a regra da cadeia é você encontrar o valor da função nessa curva que derivar, tá? Para demonstrar a regra da cadeia, nós vamos precisar aí dessa última proposição, tá? Então, a regra da cadeia é o seguinte, você tem uma curva aí cuja imagem fica no domínio da função, tá? Tanto a curva como a função são diferenciáveis e
Então a composta na curva, o valor da função na curva, vai ser diferenciável também e a derivada vale esse produto aqui, tá? Ok? Essa demonstração aí depende da última demonstração que a gente viu, tá? Então, vamos lá. Então, a gente viu o seguinte. A gente precisa, para calcular a derivada, aqui é em T0, tá, gente? T0, T0. Para calcular a derivada aí, você vai precisar fazer o limite dessa diferença aqui por T menos T0. Para simplificar, eu não vou colocar ainda o T sobre T0. Isso aqui é a mesma coisa que f de gama t menos f de gama t0. Esse aqui é um ponto xy, né? Porque gama de t, você lembra, tem duas coordenadas, gama 1 de t, gama 2 de t. Quando for t0 aqui, t0 aqui, t0 aqui. Então, pela proposição anterior, você pode escrever o seguinte, que isso aí é a mesma coisa que gradiente de f em gama t0, escalar gama t menos gama t0, mais aquela função em gama t0, né? Desculpa, em gama t, né? Vezes gama t menos gama t0, tá? O Hamilton chamou de xy para ficar mais fácil de visualizar aqui, tá? É mais esperto que eu, é verdade. Então, é o seguinte, aí, vamos dividir todo mundo aqui por t. Vamos dividir aí todo mundo por t menos t0. Então, divido por t menos t0 aqui, divido por t menos t0 aqui, e divido por t menos t0 aqui. Então, veja, ó. Quando você tomar um limite, quando t tem menos t0, esse aqui, se tudo correr bem, vai dar a derivada em t0. Esse aqui, por hipótese, esse aqui é um número, né? Desculpa, é um vetor constante em t0. Isso aqui é um vetor constante. É a derivada em gama t0 de x e a derivada em gama t0 de y. Isso aqui quando t vai para t0, isso aí vai virar gama de t0. Então, dá tudo certo. O problema é esse pedaço aqui. Isso aqui é a pedra. Essa aqui é a pedra no sapato, né? Essa é a pedra no sapato. No meio do caminho tinha uma pedra. Essa é a nossa pedra. Sempre tem uma pedra, né? Então, ó, gama t. Vamos analisar esse pedaço aqui com calma. Então eu tenho aqui dividido por t menos t0. Se esse t menos t0 tivesse aqui dentro, ia ser melhor para nós, né? Ele não tá. Para colocar aqui dentro, eu tenho que deixar ele aqui fora, porque para entrar dentro tem que colocar o módulo, né? Então, é isso aqui. Não tem problema. Eu corto esse com esse e fica t menos t0. Quando t tende a t0, esse aqui, como é contínuo, isso aqui tende a zero. Tende a gama t0 e o gama de t0 é zero. Né? O φ de gama de t0 é zero. Lembra que quando tende ao ponto lá, o próprio ponto dá zero esse pedaço aqui. Essa aqui vai para a gama linha de t0. Também é ótimo. Esse pedaço aqui, ele pode ser 1 ou menos 1. Se o t for para t0 por valores maiores, isso aqui dá t menos t0, é positivo, então o módulo é ele mesmo. Então dá 1. Por valor menor, dá menos 1. Dá menos isso aqui, então dá menos 1. De qualquer forma, dá 1 ou menos 1 isso aqui. Então quando você multiplica por
zeros aqui, vai dar zero o limite. Tá? É limitado, né? Então o limite disso aí é zero quando t vai para t zero. Então se esse vai para zero, esse vai para e esse vai para zero, esse aqui vai para zero também. Desculpa, esse vai para zero, esse vai para a gama de t zero, esse aqui vai para esse limite aqui, que é isso aqui. Tá? Então tá demonstrada aí a regra da cadeia. Você pode ver isso, todos os detalhes lá no Hamilton, tá? Mas a demonstração é essa. Exatamente essa aqui. Não estou simplificando não, tá? É essa mesmo. Mas vocês podem ver lá tem todos os detalhes, tá? Ok? Então tá aí. Vamos analisar alguns casos. Então tem f de xy é xy, então f é função diferenciável. Vocês estão lembrando o último teorema aí? Para ver se uma função é diferenciável, basta você calcular as derivadas parciais de x, que dá y, e de y, que dá x. Essas duas funções aqui são funções ótimas, tá? Então essas duas funções são contínuas quando você quiser. Então, portanto, as derivadas parciais são funções contínuas, portanto, ela é C1, portanto é diferenciável. Lembra? Se é C1 é diferenciável. Essa curva é diferenciável? Sim, porque as componentes são diferenciáveis, são polinômios, né? Sim, lembra que a gente viu? Derivar a curva é derivar as componentes. Então, fica esse aqui para vocês, tá? 4 fica para vocês. Deixa eu fazer aqui um item 4 extra aí. Fazer mais um item extra aí. Vamos calcular a derivada dessa f aqui. F de gama t em 1, tá? Veja, eu podia, né, como gama t é t ao cubo, t ao quadrado, e a f de xy é o produto, isso aqui dá t à quinta, então você pode derivar isso aqui, tá? Não tem problema, ou seja, quando se derivar isso aí é bem fácil. Dá 5t à quarta, então a derivada em 1 é 5. Aí por que você vai fazer pela regra da cadeia? Eu vou fazer pela regra da cadeia porque às vezes você quer fazer o cálculo genericamente, né? Você está em busca de uma curva, então você não quer dar a curva, tá? Então, pelo menos os problemas envolvendo caminho, encontrar um caminho ótimo aí, você não quer dar a curva explicitamente, então você precisa derivar ao longo de uma curva que você não sabe qual é, por isso que a gente faz dessa forma. Mas aqui nesse caso eu já sei que o f' de 1 é 5, mas eu posso fazer também calculando o gradiente de f em gama de 1, escalar gama de 1. O gradiente de f eu sei que já calculamos ali, é yx. Então, o gradiente de f em gama 1 é o gradiente de f. Gama 1 é 1, 1. Então, isso aí dá 1, 1 também. Ou seja, f' de 1 vai ser 1, 1. A gama aqui dá 3t ao quadrado, como t é 1, dá 3 e 2t. Como t é 1, então isso aí dá 3 mais 2, que é 5 também. Então bateu, tá? Bateu. Tanto faz nesse caso, tá? Então, ok?
tá? Esse aqui eu vou deixar para vocês, tá? Porque senão essa aula vai ficar muito longa, tá? Deixa eu fazer só esse 3 aqui. Então tá aqui, tem uma função, na verdade aqui o melhor seria o IV, né? É uma função de classe C1, sem somente C, a derivada em relação a U, a derivada em relação a V e a própria função são contínuas. Sim, é isso aqui que é ser de classe C1, tá? E a gente viu aquele teorema, condição suficiente para diferenciar. Se é de C1, a função é diferenciável, tá? Então é verdade, tá? Então, f é uma função C1, então essa função é de classe C1 também. Sim, né? A regra exatamente a regra da cadeia aí, né? Porque essa função f de x aí nada mais é que a f da função gama de x e a função gama de x, veja que ele mudou t para x aqui, né? É x ao quadrado 3x mais 1. Então, essa é diferenciável, tá? Porque as componentes são. E a f também é diferenciável, porque é C1. Então, a f1 é diferenciável também. Aí, para ver se é C1, para ver se é C1, você tem que fazer a derivada parcial. Se fizer a derivada parcial, como vai dar que a f' de x é gradiente de f de gama de x escalar gama de x. Essa aqui derivada é contínua. Que deriva isso aqui da polinômios da contínua. E essa aqui é uma composta, a gradiente de f é contínua, porque gradiente de f, não se esqueça que é del f, del x, del f, del y, tá? Então fica del f, del x é del f, del x em gama de x e del f, del y em gama de x, tá? O gradiente é contínuo por hipótese. Aqui, ó, então a composta de uma contínua com uma contínua, pela regra da cadeia, é contínua, né? A verdade na verdade não é nem a regra cadeia, a regra da cadeia é a diferenciabilidade, né? A gente viu lá na composta de funções contínuas, é contínua lá na outra parte. Então aqui também. Então essa aqui é contínua. Então essa f' é contínua. Com a derivada é contínua, ela é contínua. A função é C1. Pessoal, eu sei que esse argumento aqui é um argumento meio carregadinho, né? Porque é um argumento um pouquinho mais elaborado, mas para você ter capacidade de verificar as hipóteses, não ir só fazendo conta, né? E às vezes você vai fazendo conta e não sabe se a hipótese é verdadeira, né? Tá? Então, para usar a proposição, você tem que saber se várias condições. Então, não tem jeito. A gente tem que ter um pouco de noção disso. O terceiro de vocês, vou acrescentar um outro aí, né? E vou pedir para vocês calcularem novamente f' de 1. F' de 1 vai ser... acho que esse aí é parecido com o outro, tá? Vou deixar para vocês aí, tá? E... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso aí, vai. Vamos calcular f' de x genérico, tá? Nesse caso. Então, f' de x vai ser gradiente de f
gama linha de x, escalar, né? De gama de x, né? Escalar gama linha de x. Então f' de x vai ser. Veja que gradiente de f a gente está derivando em relação ao IV para não confundir com esse UIV aqui, tá? Então gradiente de f de x vai ser del f del u em gama de x del f del v em gama de x, tá? Ok? Então vai ser del f del u, né? Gama de x é x ao quadrado tx mais 1. E del f del v, que é a derivada em relação à segunda variável, x ao quadrado 3x mais 1. Escalar 2x, derivada aqui, 3. Então vai dar 2x del f del u, x ao quadrado 3x mais 1, mais 3 del f del v, x ao quadrado 3x mais 1. Ok? Aí você pode calcular o valor aí, só que você tem que dar as derivadas, que nesse aqui ele deu as derivadas, né? Então fica para você fazer aí, tá? É isso. Voltando aqui. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula aqui, tá? Era uma aula meio pesadinha, né? Eu recomendo que vocês façam as questões lá antes de continuar, tá? Veja, só um conselho final aqui. Eu acredito em milagres, né? Porque eu sou cristão. Agora, a questão é a seguinte: o cara que mais acredita em milagre é o aluno, na minha opinião, é o aluno. Porque ele acha que vai entender a aula seguinte sem... Eu fui aluno, a gente acredita nisso. Você vai entender a aula seguinte sem pensar na aula anterior, né? Em geral, isso não é possível. E nesse curso aqui, isso não é possível. Então, pelo menos você, mesmo que você não faça, só de você tentar entender os exemplos, entender a questão, já é um ganho enorme, tá? Mesmo que você tenha dificuldade de fazer, mas só de você tentar já é um ganho enorme, tá? Então, não cai nesse... Isso é uma cilada, porque aí cada vez você vai entendendo menos, aí você não aguenta, tá? Essa série da unidade 2 é uma série que é a pior delas. A unidade 3 é mais leve. Essa aqui é uma série longa e então precisa você ir fazendo, nem que seja pelo menos só o primeiro de cada aula, que nem que seja pelo menos um item, tá? Ok? É isso.